Hoje quero fazer um vídeo aqui comparando essas caixas acústicas. Essa aqui é uma caixa da CCE, modelo CL660. Essa caixa que eu comprei nos anos 90, fruto dos meus primeiros rendimentos com trabalho. Então eu tenho ela há muito tempo. E chegou um tempo que eu entrei num dilema se mantinha essa caixa ou se eu me desfazia dela. Tá? Ela tinha os alto-falantes originais, o alto-falante que era provavelmente da Novik, o mid-range da Novik, o Twitter era da Novik. Era um alto-falante de 10 polegadas que tinha aqui, um alto-falante, digamos, comum, não era nada de especial, um alto-falante de uso geral. Então, aquele alto-falante, em conjunto com essa caixa acústica aqui, ele provavelmente tinha uma resposta de frequência acima dos 50 ou 60 Hz. Então era uma caixa acústica com alto-falante de 10 polegadas que não conseguia colocar adequadamente os graves no ambiente. Tá? Então eu estava num período que eu estava mudando meus conceitos sobre áudio. Então eu pensei em me desfazer da caixa ou modificar ela. Então eu modifiquei o alto-falante que tinha aqui, 10 polegadas. O volume não era adequado para ele, tá? Ele precisava de um volume maior. Então eu fiz um adaptador aqui, onde eu coloquei um woofer de 8 polegadas. Esse woofer de 8 polegadas trabalha perfeitamente nesse volume aí. Ele foi medido com o DATS, então foi levantado os parâmetros TS dele e foi feita uma simulação de computador com esse volume de caixa acústica. Tá? Então mostrou uma resposta de frequência na parte dos graves bem estendida. Essa caixa aqui desce até os 34 Hz, o FB dela é isso aqui, tá? Simulado em computador. O duto foi precisamente ajustado para esse alto-falante com esse volume de caixa. Tá? Então depois da caixa pronta foi feito o levantamento da curva de impedância e o duto foi alinhado a partir da impedância da caixa. Tá? Então a frequência do duto dá uma impedância alta e a frequência do woofer dá uma impedância alta na frequência de ressonância, tá? Tanto do woofer quanto do duto, e foi alinhado para que a impedância do duto ficasse com a mesma impedância do woofer. Tá? Se não está entendendo o que eu estou falando, eu tenho outros vídeos falando sobre o alinhamento de caixa acústica. Na verdade, passaram vários alto-falantes e vários tweeters por essa caixa. Tá? Ela já teve até corneta aqui, ó, vejam a cicatriz com o D250. Teve super tweeter aqui nesse lugar. Tá? O duto ficou aqui em cima por um tempo. Então ela já foi muito modificada, passaram vários alto-falantes de 10 aqui, mas todos eles precisavam de mais volume para uma resposta de alta fidelidade. Então a solução foi colocar um alto-falante menor que, no caso, se adequa, né, à caixa e faz com que a resposta de frequência fique plana na região dos graves. Então aqui também passaram vários mid-ranges, tá? Passaram aqueles de metal fechado atrás, então aqui eles têm um volume pequeno ali atrás do cone. Esse aqui é um M120, ele tem um copo atrás dele, então isso gera uma caixa acústica para ele, então ele consegue reproduzir, digamos, uma parte dos médios graves, lá nos 600 Hz. Então isso aqui ajudou a casar aqui com o alto-falante, com o woofer. E o tweeter é um tweeter chinês, também já levantei a resposta de frequência dele, está em outros vídeos. Um tweeter excelente, um rendimento alto, então ele está atenuado aqui para casar aqui com o alto-falante, também o mid-range está atenuado. O rendimento dessa caixa aqui é dado pelo woofer, então se o woofer tem 86 decibéis, eu tenho que baixar o rendimento do mid-range para 86 e baixar o rendimento do tweeter para 86. Tá? Então eles estão com L-pad resistivo, é um resistor em série e um resistor em paralelo. Tem na internet os calculadores para isso. Esses controles aqui estão desligados desde que eu comprei, isso aqui dá mau contato, então não serve para caixa de alta fidelidade.
Então a comparação vai ser entre uma caixa feita, digamos assim, por mim, contra uma caixa industrializada, feita pela Bravox. A operação era a BSA, era a operação de alta fidelidade da Bravox. Funcionou mais ou menos, sei lá, de 2005 a 2014. Porém encerrou, tá? Enquanto a BSA estava fazendo essas caixas excelentes, com recursos tecnológicos muito mais avançados do que as caixas vintage, as pessoas estavam comprando e pagando fortuna por caixa vintage entre 2007 a 2014. Então, como não teve demanda, se tivesse havido demanda, essas caixas provavelmente estariam em produção até hoje. Mas não sei se foi uma falha de marketing da BSA ou as pessoas não davam mais importância para o fato de tentar ter um produto de alta fidelidade, tá? Ou não entendiam mais o que era alta fidelidade. Então, as pessoas acabaram perdendo esse entendimento do que é alta fidelidade, tá? Então, por isso que também a Selenium encerrou a sua operação de alta fidelidade lá em 1980, por aí, 80 e alguma coisa. Então, foi produzindo algumas coisas, mas a operação forte de alta fidelidade da Selenium acabou lá pelos anos 80 também, tá? Então começaram a ser usados componentes para uso profissional. Então aqui a gente tinha uma resposta de frequência controlada, perto de flat, e entrou as cornetas, os D250, com uma resposta, digamos, muito mais alta e muito mais descontrolada. Então não é uma resposta nivelada, um componente de uso profissional. Ele é feito para tocar alto, sem compromisso com fidelidade. Então todo mundo começou a usar woofer de cone duro, que toca alto, começou a usar corneta, que toca alto, começou a usar super tweeter, que toca alto. Então por muito tempo as pessoas acabaram nessa realidade, e as caixas com o conceito de alta fidelidade ficaram nesse limbo. As pessoas não sabiam mais o que era alta fidelidade, para que servia uma caixa dessa. Então acabou tudo, né? No Brasil não tem mais indústria de alta fidelidade de caixa acústica, nem de alto-falante, nem nada. Muito, digamos, artesanal, se é que tem alguma coisa. A vantagem de uma caixa de alta fidelidade é dispensar o uso do equalizador, do controle tonal e do loudness, tá? É essa a finalidade da caixa para alta fidelidade. Ela consegue colocar os graves e os agudos em uma faixa ampla, na mesma intensidade dos médios, digamos assim. O médio é o que tem mais facilidade de cobrir a faixa dele, tá? O tweeter ele vai perdendo intensidade lá nos agudos altos, e o alto-falante woofer vai perdendo intensidade nos graves de frequência baixa. Então, é essa a realidade. Então, se a gente conseguir que a caixa consiga tocar até uma frequência bem baixa, 34 Hz aqui só perdeu 3 dB em relação ao 1000, então o 34 só perde 3 dB em relação ao 1000 aqui. Essa caixa aqui, a especificação dela é que ela conseguiria reproduzir até 30, escrito pela BSA no manual, porém não diz no manual em que corte, em que atenuação que é esses 30 Hz. Então não diz que é menos 3 dB. Então se não diz é outra coisa, tá? O menos 3 é o que não é. Então eu tirei o falante, medi, eu levantei os parâmetros TS, e com esse volume interno que ela tem, ela consegue descer até os 40 Hz, tá? Então o menos 3 dB dela é nos 40 Hz. Essa caixa aqui está mais ou menos com rendimento de 88, 89 dB. O manual dela dizia 90, mas ela foi reforrada. Então ela tinha um forro muito ruim internamente, e eu forrei todas as câmeras. Então quando a gente forra, a gente perde algum dB, alguma quantidade de rendimento.
Então perdi aqui no woofer, que está aqui embaixo no pé dela, perdi aqui também nos mid-ranges, porque forrei toda a volta aqui dentro. Então a única coisa que ficou com o nível original era o tweeter, então eu tive que dar uma rebaixadinha nele em 2 dB também, para acompanhar a perda de decibéis que teve no woofer lá embaixo e nos mid-ranges aqui em cima. Então tive que realinhar. O crossover dela também foi refeito com componentes com mais fio de cobre, com uma resistência interna menor. Tá? O crossover que ela vem é o normal, o fio mais fininho, então ela acaba acumulando alguma perda por resistência das bobinas, então principalmente no woofer. O woofer tem uma bobina em série com ele, então se essa bobina for com fio fino, vai colocar uma resistência em série com esse alto-falante e isso vai dar uma certa perda. Então foi refeito esses crossovers com fio muito mais grosso para mitigar essas perdas. As perdas sempre tem, todos os crossovers têm perdas, só que se a gente faz com fio fino a perda é muito maior, se a gente faz com fio grosso a perda é aceitável, é mínima. Então aqui também o crossover foi feito por mim, fio grosso, todas vias 12 dB por oitava. Então a gente vai comparar uma caixa aqui com 88 dB contra uma caixa aqui com 86 dB. Essa caixa aqui vai tocar mais baixo, ela está em dupla desvantagem, porque ela está aqui em cima. Então eu não estou formando uma corneta com ela. Por exemplo, se eu pegar essa caixa aqui e colocar ela aqui no cantinho da sala, eu vou formar uma corneta de 90 graus com a caixa. Então eu estou restringindo o ângulo de atuação, eu estou aumentando o ganho na direção que ela está apontada. Então, forma uma corneta quando a gente coloca uma caixa no canto. A gente restringe o ângulo de 180 graus, que é assim, ó. Então, tenho 180 graus de dispersão. Quando eu coloco ali no canto, eu reduzo o ângulo para 90 graus de dispersão. Aí, logicamente, ela reverte isso em ganho de intensidade. Essa caixa aqui está em vantagem, porque ela está com o woofer ali no chão e isso está formando um ângulo de restrição. Então vai ter essa dupla desvantagem dessa caixa aqui. Tá? Porém essa caixa aqui desce a resposta bem mais do que essa aqui. Então 40 para 30, então essa aqui vai ter o grave seco e vai ter o grave suave. Essa aqui não tem tanta extensão de grave quanto aquela lá. Então essa aqui vai parecer com um grave mais forte e mais alto, tá? Por causa desses detalhes. Vou usar aqui o Sansui BA2000 para fazer esse experimento. É um amplificador da série profissional da Sansui. Profissional naquele tempo era considerado uma coisa que era referência. Eu vou usar aqui o chaveador de caixa acústica feito pelo meu amigo Eduardo. Vou deixar o link aí no vídeo, na descrição. Esse chaveador aqui é uma ferramenta excelente para fazer esse tipo de comparação. Né? Então, ele tem esse controle remoto aqui e eu troco de uma caixa para outra. Então, ó, notem aqui, o LED da esquerda vai ser a caixa BSA. Tá? E o LED da direita vai ser a caixa CCE. Então veja aqui a configuração que está. As duas caixas, quer dizer, as 4 caixas estão mais ou menos apontando para o mesmo lugar, mesmo ponto. Aqui vai tocar uma música aqui, é de um CD de dance lá dos anos 90, 1990 se eu não me engano. O sinal vai sair flat aqui do CD player, vai entrar flat aqui no amplificador. Tá? O amplificador vai amplificar isso flat e vai mandar para as caixas acústicas. Tá? As caixas acústicas nunca são flat, elas só se aproximam disso. Tá? Então essa aqui tem uma resposta mais estendida do que essa. Na região dos graves, provavelmente a região dos agudos é semelhante. Então essa caixa aqui cobre melhor o espectro de áudio. Tá? Então ela consegue frequências que aquela lá já não consegue mais. Notem que isso vai fazer uma diferença grande, tá? Apesar de ser somente 6 Hz de diferença uma da outra, essa aqui já vai parecer com um grave muito mais profundo do que aquela lá.
esses microfones aqui da Zoom, ele angula em 120 graus ou em 90. Então, angulado em 120 graus, eu tenho que colocar o microfone mais ou menos aqui, ó, para que o microfone aponte 120 graus, um para cada caixa. Ou se eu angular o microfone em 90 graus, eu poderia colocar aqui, ó. Então aí o microfone vai apontar um para cada caixa em 90 graus. Porém, nesse lugar aqui fica uma mesinha de centro, eu acabo não usando muito essa região aqui. Hoje eu tirei ela daqui para não atrapalhar, mas hoje eu quero fazer a gravação do vídeo aqui no Sweet Spot, tá? No ponto doce de audição, é onde as caixas convergem. Os microfones vão ser os da Behringer, microfone de calibração. Esse vídeo não vai ter um estéreo espetacular, porque os microfones estão bem pertinho do outro. Eu quero mais, nesse vídeo, pegar a característica tonal e a parte da extensão de graves de cada caixa. Tá, então não estou usando aqui a parte de trás, estou usando aqui a parte da frente do gravador Zoom. O gravador Zoom alimenta aqui os microfones com 48 volts. Eu consigo gravar aqui com esse recurso. Tá? Então mais ou menos aqui ficaria o ouvinte, vai ser essa a configuração do vídeo. Eu capturar aqui o som dessas caixas nessa minha sala. Em cada sala vai ser um som. Vamos lá, vou colocar para gravar. Então já está gravando. Depois eu pego esse arquivo aqui, que é um MP3 que ele vai gerar, e eu insiro no vídeo. E aí a parte que a câmera está gravando o áudio aqui, a música, eu corto ela fora e colo a parte da MP3 no mesmo lugar, tá? Na lacuna que ficar. Então vamos lá. Eu vou tocar aqui a música.
esse áudio aqui que foi gravado não dá para escutar com fone de ouvido intra-auricular comprado nos camelô, que custou R$13, tá? Também não dá para escutar em caixa book, porque não vai ter a resposta, não vai ter essa descida de graves. Caixa book geralmente responde bem dos 50 para cima. Então eu sugiro um bom fone de ouvido, um fone de ouvido concha grande, de qualidade, não pode ser aqueles bem comunzinho, tá? Um fone de responsa, tem que ser um fone bom para conseguir pegar essa parte de resposta de graves aqui bem baixa, tá? Fone vintage também já vai estar com as membranas endurecidas, geralmente, ele não vai conseguir descer. Caixa acústica para reproduzir esse sinal aqui que está sendo gravado, por exemplo, uma caixa vintage teria que ser uma Concert One, tá? Uma caixa moderna, eu sugiro caixas com um alto-falante no mínimo de 8 polegadas, tá? Essa aqui tem aqui dois mid-ranges aqui na frente, mas ela tem um woofer de 8 polegadas. Então, quer comprar uma caixa acústica de alta fidelidade, procura logo com woofer de 8 polegadas para cima. Não pega caixa acústica com woofer de 5, de 6 polegadas, de 6,5, de 7 polegadas. Não pega isso, tá? Junta um pouco mais de dinheiro, foca numa caixa com woofer de 8 polegadas, pelo menos, para não precisar usar controle tonal, loudness e equalizador, tá? Esses recursos tonais alteram a fase do sinal, o sinal deixa de ser o que era. Tá? Então, os controles tonais mudam a fase, cada um deles adianta e atrasa a fase do sinal nas frequências perto do corte deles. Tá? Então, é um adianto e um atraso. Então, um equalizador de 16 bandas, se a gente tirar todas elas do meio, a gente vai ter 32 pontos de adianto e de atraso no sinal. O controle tonal, grave, médio, agudo, vai ter mais 6 pontos de defasamento de sinal. E o loudness vai ter mais 4 pontos de defasamento. Então, se a gente usa loudness, tonal e mais equalizador, a gente está tendo provavelmente uns quase 30 pontos de distorção de fase no sistema. Não tem mais semelhança com o sinal original. Não é que vai ficar o som ruim, o som feio, tá? Usar os controles tonais, porém não vai ser natural, não vai ter naturalidade. Vai ficar bonito, mas não vai ter naturalidade, tá? Os instrumentos não vão parecer os instrumentos originais. Quem busca alta fidelidade tem que fugir dos controles tonais. Para quem só quer um som bonito, aí pode usar controles tonais, equalizador, tudo junto, que não tem problema nenhum. Mas quem está no caminho da alta fidelidade não pode usar controle tonal, tem que fazer com que as caixas e o ambiente consigam reproduzir os graves adequadamente, tá? Então a caixa tem que colocar isso no ambiente e o ambiente não pode lutar contra isso, ou lutar o mínimo possível. Acho que era isso aí, tá? Vamos ver se a gravação ficou boa nessa comparação de caixas acústicas aqui. Então, vamos ver. Um abraço.